E aí, pessoal, quando os assuntos não terminam em matéria de contratação, eu sempre acho que tem alguma coisa além do que foi dito. E eu fui atrás para tentar tentar entender e tentar pensar o que está acontecendo, o que está acontecendo no caso Nicão com o Atlético Paranaense. Porque o assunto não morreu no Grêmio e eu fiquei, ué, o que está havendo? Vamos lá. Primeiro ponto, o Renato quer o Nicão. O Renato gosta do Nicão. O Renato acha que ele pode ser o jogador a disputar a posição com o Alisson, inclusive ser o titular dali. Jogar pelo lado esquerdo, pelo lado direito, com o pé esquerdo. É um jogador que tem capacidade de recomposição, tem chute de média distância. Ele seria um Marinho melhorado dentro da ideia de contexto da comissão técnica. Um Marinho com mais capacidade tática, um Marinho também com força na vitória pessoal. E esse é o primeiro ponto. Aí, naturalmente, quando surgiu a especulação na semana passada, todos disseram, mas não é hora, porque já jogou, inclusive fez a assistência do gol da equipe do Atlético Paranaense, foi feita por ele. Mas no final daquele jogo ele dá uma entrevista e ele deixa pontual, não vou transformar numa novela, mas existe proposta do Grêmio e existe proposta do Corinthians. Ele falou isso, ninguém inventou. Não é especulação da imprensa, ele disse que existe. E aí eu fui atrás, se ele disse, a gente tem que correr atrás, a gente sabe que muitas vezes essas verdades também precisam ser equalizadas e pensadas, mas o fato é que ele disse, né? Então a gente precisa ir olhar. E de fato existe. E existe inclusive movimentando alguns jogadores. Esse atleta, ele giraria em torno de 2,5 milhões de dólares o negócio envolvendo o Nicão. Já a partir, por exemplo, do fim da primeira fase da Libertadores, poderia inclusive compor o grupo do Grêmio já, se o Grêmio por acaso, e acredito que vai fazer isso, avance na Libertadores. Então 2,5 milhões é o total. O que eles pedem? O Atlético Paranaense pediu 1,5 milhão mais Luciano, o atacante Luciano. Esse foi uma primeira sugestão para o empresário do jogador. Eu não consegui entender quem do Grêmio de fato está fazendo essa negociação, tá? Eu não sei se isso não está ainda na linha dos agentes. Isso eu não consegui descobrir, mas vou descobrir. A questão envolvendo os empresários, é o Pitombeira, o empresário do Nicão, seria isso, basicamente 1,5 milhão de dólares e Luciano. O Grêmio tem outras sugestões, inclusive envolvendo o Garoto Ferreira. Que é um jogador que recebeu, em tese, uma proposta vinda do Atlético Paranaense e talvez esteja por aí esse negócio acontecendo. Talvez esteja por aí. Talvez seja através do Ferreira que esse negócio vai acontecer. É uma coisa que a gente precisa pensar. Um jogador que foi sugerido para o Grêmio para tentar ganhar experiência lá foi o Patrick, que joga basicamente na mesma função, que não está conseguindo dar uma boa resposta e o Grêmio teria sugerido que ele fizesse parte desse grupo. Eu só não consigo entender porque eu não vejo o Grêmio liberando o Patrick, eu vejo o Grêmio emprestando o Patrick, liberando não. Então eu tenho alguma dúvida disso. Tem a questão do Tassiano, que também é uma vontade dos paranaenses e nesse momento também parece ser uma vontade do Grêmio. Então o que é preciso dizer? Existe o negócio, existe a vontade, existe de fato o interesse do Grêmio pelo jogador e o interesse do jogador em deixar o Atlético Paranaense. Essa é uma verdade. O Atlético Paranaense não vai dizer que também quer se livrar do Nicão, porque eu acho que é um jogador titular, não consigo ver isso aí. Mas também não fechou portas para uma conversa como essa. Lembrando que Nicão é um ídolo lá, um jogador muito interessante, e que tem uma relação muito legal com o Atlético Paranaense, né? Foi talvez um dos principais protagonistas na conquista da Copa do Brasil do ano passado, um jogador que tem, e também da Sul-Americana, né? Naquele trabalho muito bem desenvolvido no ano retrasado e no ano passado pelo Atlético Paranaense. Mas o Grêmio, e essa talvez seja uma peça que o Grêmio não tem hoje, né? Se a gente pensar, o Grêmio tem o Alisson, e quando pensa numa reserva para o Alisson ou numa substituição para o Alisson, muda a característica do time. Por isso, a inteligência do Renato em tentar direcionar e procurar no mercado. Tentou isso com o Marinho, como eu disse, e agora tenta com o Nicão. Interessante, porque quando o assunto ele vai e ele não termina, a gente pode correr atrás que tem alguma coisa. Nicão tem grande chance de jogar no Grêmio, sim senhor,
vai ter um leilão aí pela frente, porque o Corinthians está na briga, mas não fechem essa porta, pode acontecer, sim senhor. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, façam parte desse time, cliquem, curtam, apertem no sininho e vamos construir esse conteúdo juntos. Um abraço, até a próxima e dá-lhe Grêmio!